Esconder pecados é uma loucura. A hipocrisia é uma loucura, porque hipocrisia é isso, é fingir ser uma coisa para os outros e outra coisa interiormente. Ser uma coisa em público e outra no privado. Isso é uma loucura. E eu vou explicar por quê. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua aqui em nosso devocional, em Lucas 12. Lembrando, meu curso Sexualidade Cristã, dia 6 de outubro vai ser lançado, hein? Não se esqueçam. O que pode, o que não pode na cama de um cristão. Brinquedo de sex shop pode. Enfim, como lidar com a sexualidade dos nossos filhos, como vencer os vícios. Vai ser muito legal. Lucas 12. Lucas 12. Aglomerando-se, verso 1, aglomerando-se muitos milhares, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E ele continua, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Lembra que eu falei ontem? A hipocrisia era usada lá no teatro grego. Era a pessoa que estava fingindo. Jesus está dizendo então que o fariseu era assim, que nós não devemos ser. O fariseu é aquele que tem duas caras, uma para o público e outra em casa. Uma para o público e outra no seu interior. Isso é hipocrisia, que tem tudo a ver com pecados escondidos. Mas Jesus diz, olha, nada oculto que não venha a ser revelado. Ora, a hipocrisia não é isso, é a tentativa de enganar os outros? Mas veja bem, sem Deus talvez até poderia dar certo. Porque o homem não pode estar no seu íntimo para ver o que você pensou. Ou lá no quarto. Como Jesus diz aqui, ó, aquilo que você sussurrou no quarto, ele diz isso, ó. Verso 3, pois tudo que disseste no escuro será ouvido em plena luz. E o que falaste sussurrando em casa será proclamado dos telhados. Aquilo que você falou lá no cantinho da sua casa, de ninguém, Deus vai revelar. Se não, se Deus não existisse, aquilo que você falou sozinho no quarto, impossível que outra pessoa escute, a não ser que você mesmo decidisse falar. Mas se você falou sozinho, no escurinho, na sua casa, sem ninguém do lado, não tem como o homem saber. O homem é limitado, ele não é onisciente e onipresente. Portanto, se Deus não existisse, a hipocrisia até talvez valeria a pena. Você poderia sair ileso. Mas se Deus existe, a hipocrisia é uma loucura. Praticar pecados escondidos é uma loucura. Por exemplo, o caso de Davi. Davi, ele adulterou. Ele fez isso no escondido. Deus falou isso para ele, o que você fez no escondido, eu vou fazer para todo olho ver. Agora, pense nisso. Davi diz assim no Salmo 139, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se eu digo, as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Olha o que Davi está dizendo, em cima eu não posso esconder, porque Deus está lá, embaixo também, ao norte também, dentro de mim também. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conhece. Ou seja, Deus está em todos os lugares e até dentro de mim. É loucura, então, esconder pecado, não é? Mas Davi fez isso. No Salmo 32, ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Meu Deus, ele estava ocultando o seu pecado de Deus. Como que Davi faz isso? Veja o problema do pecado. Como que o pecado ele nos deixa estúpidos e loucos? Nós realmente achamos que não vai dar nada, que a gente está pecando e não vai acontecer nada. Não, o fato de que ainda não aconteceu nada não significa que Deus não vai fazer. Ele está apenas dando oportunidade para que você se arrependa. Arrependa. Como que nós inúmeras vezes somos tolos? Como que nós achamos mesmo que porque não está acontecendo nada, nós estamos ali numa prática de algo errado, que não tem problema, que ninguém vai saber. Como que isso é um grande engano? O fariseu e o paralítico, lembra dessa história? Jesus olha para o paralítico e diz, perdoados estão os teus pecados. O fariseu dizia consigo, diz Mateus, que Jesus acusou Jesus de cometer blasfêmia. No seu íntimo. Aí diz o texto assim, ó, diziam consigo mesmos, ou seja, lá dentro. Isso é blasfêmia, ele está perdoando pecado, só Deus pode perdoar pecado. Mas o texto continua, conhecendo-lhes os pensamentos. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. É loucura. A hipocrisia, ou seja, os pecados escondidos, isso é uma loucura. Mais cedo ou mais tarde, Deus há de julgar.
Você lembra de Lucas 13? Em que os fariseus falavam sobre homens que Pilatos pegou o sangue desses homens e misturou o sangue desses homens com os próprios sacrifícios que eles estavam fazendo. Pensa numa crueldade dessa. Eles estavam lá ofertando, pegando um bezerrinho e ofertando, fazendo sacrifício. Pilatos mata os caras e pega o sangue deles, e oferece lá no sacrifício que eles estavam fazendo. Depois, o texto também fala sobre 18 homens que morreram, porque a torre de Siloé caiu sobre eles. E aí Jesus diz assim, vocês pensam que eles eram mais pecadores do que os demais? Não eram. Se vocês não se arrependerem, o mesmo vai acontecer com vocês. O que Deus está dizendo é, aquilo que aconteceu com eles foi um sinal para todos, para que os outros se arrependessem também. Portanto, não pense que o fato de que ainda não aconteceu nada com você significa que Deus não vai te julgar, como aquele povo estava pensando lá. Ah, aqueles 18 morreram, eles eram mais pecadores do que nós. Não eram. Se o povo não se arrependesse, Deus iria igualmente julgá-los. Portanto, é loucura. O pecado escondido é uma loucura. É coisa de gente doida. Por quê? Como tentar esconder algo de alguém que vê tudo? É doideira. É uma loucura. É assim que o pecado trabalha. Ele faz isso com você, ele fez isso com Davi. Davi cria nisso, que Deus está em todos os lugares, mas ele foi lá e pecou de maneira escondida. Pensou, não vai acontecer nada. É loucura. O vosso pecado vos há de achar. É impressionante. Uma vez eu morava em Goiânia ainda, e uma pessoa da igreja, eu fui para uma chácara, a gente foi para uma chácara da igreja, e eu errei o caminho. E nunca iria para aquele lugar, mas eu errei o caminho. E quem eu vi? Uma pessoa da igreja se agarrando com uma moça, cara casado. Mas é assim, uma cidade daquele tamanho, gente. Mais de 1 milhão, no meio do mato, eu fui ver o cara da minha igreja. Um negócio assim, assustador, né? É como que Deus revela mesmo. Nada há oculto que não venha a ser revelado. Nada há oculto. E o pior é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa. O pior é quando não é revelado aqui ainda. Porque o texto continua e Jesus vai falar sobre o juízo final, depois aqui no texto, no verso 5 em diante. E aí que é pior, quando não é revelado aqui. Porque revelado aqui, quem sabe ainda a pessoa tem a chance de se arrepender, por conta da vergonha. Agora, é dose quando não revela, porque tem gente que ainda pode morrer aí em pecado e de boinha, sem ter seu pecado revelado. Mas aí será pior, porque será revelado para todo olho ver, de todo mundo, em todas as épocas, os homens de todas as épocas. Imagine isso. Pois bem, a hipocrisia é fingir, é manter pecados escondidos. E a hipocrisia é loucura. Esconder algo de alguém, Deus, que vê tudo, é doideira. Só o pecado para nos tornar assim tão estúpidos. Portanto, arrependa-se. Senhor, obrigado por mais um dia. Gera em nós arrependimento genuíno, que a tua santa e bendita palavra toque os nossos corações, que nós possamos ser transformados a cada dia. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e transforma as nossas vidas. Tem misericórdia de nós e nos leva a andar em santidade, de acordo com a tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém? Gente, ontem eu gravei um vídeo tão importante. O nome do vídeo é... Como é que é o nome do vídeo? A doutrina esquecida. Uma doutrina que não é praticada em quase nenhuma igreja. Você pode contar no dedo a igreja que pratica essa doutrina. Que doutrina é essa? E isso, a não prática desta doutrina fundamental, é um péssimo sinal. Assista. Deus abençoe vocês.